Hello, my friends. Welcome to one more series of interview with a spiritist visiting Canada. This interview will be with Alirio de Cerqueira Filho, a spiritist from Spiritist Federation of Mato Grosso. This conversation will be in Portuguese, so if you're not quite familiar with the language, feel free to activate the subtitles below. Então, essa descrição e essa lembrança muito bem trazida do livro Paulo Estevão, o que eles viviam naquele momento, principalmente nas igrejas mencionadas, né, de Antioquia e Corinto, isso vem de encontro com a ideia de utilização do centro espírita como laboratório de transformação moral, e é assim que podemos também entender, por exemplo, quando Paulo, no começo do seu reencaminhamento no trabalho com Cristo, diz que o bem que ele gostaria de fazer, ele ainda não faz, mas o mal que ele não gostaria, ele ainda faz. E ao final de sua vida, ele diz, já que não é ele mais quem vive, o Cristo que vive nele, é isso? Sim, de uma certa forma, por quê? Nós somos convidados a trabalhar o Centro Espírita como um laboratório moral. No nosso livro, Como Implementar Projetos Iluminativos, nós abordamos essa questão. O que é esse laboratório moral? É uma instituição em que todas as pessoas trabalhem para o desenvolvimento das virtudes cristãs em si mesmos. Porque o grande objetivo da doutrina espírita nós vemos lá na questão 627 do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores dizem a Allan Kardec que o objetivo maior da doutrina espírita é fazer com que nós entendamos as leis divinas e as cumpramos. E eles dizem textualmente, porque são poucos aqueles que as compreendem e muito menos aqueles que as cumprem. E nós somos convidados a fazer esse laboratório moral no Centro Espírita, focado nas leis e na prática das virtudes. Porque quando nós, dirigentes, trabalhadores, frequentadores, fazemos com que as nossas vidas girem em torno do funcionamento das leis e do esforço para desenvolver as virtudes, o que nós estamos realizando? Exatamente aquilo que é a proposta da doutrina espírita. E aí nós vamos ter um movimento verdadeiramente espírita e não um movimento que as pessoas colocam as suas questões e vão levando aquilo como se fosse doutrina espírita. Então, o seu objetivo principal da doutrina é o de nós compreendermos, investigarmos as leis, compreendermos o funcionamento das leis e praticarmos por meio do exercício das virtudes, isso vai acontecer na dinâmica do Centro Espírita. Então, tudo que existe no Centro Espírita deve girar em torno disso, desde a evangelização infanto-juvenil, que deve ser uma evangelização reflexiva em torno das leis. Só que no caso da criança, você não foca as leis por falta ainda de entendimento de como funcionam as leis, mas você foca na prática das virtudes que a criança já consegue entender. A partir da segunda infância já se vai trabalhando um pouco mais sobre a compreensão das leis, na juventude mais ainda, e sobretudo para os adultos, que todos nós, dirigentes, trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita, devemos compreender o funcionamento das leis por meio da investigação
e a partir dessa compreensão praticar as virtudes entre nós, nós conosco mesmo, nós com os outros. Como que isso se dá na dinâmica familiar? Tudo isso deve ser trabalhado no centro espírita, nos estudos, nas palestras públicas quando há, nas reflexões, para que nós possamos gradualmente fazer esses esforços para cumprir as leis, desenvolvendo as virtudes. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando o centro espírita como um laboratório moral, em que as pessoas se ocupam daquilo que é o principal objetivo da nossa existência: aprender a desenvolver as virtudes cristãs em nós. Fazendo isso, acontece o que o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele não estava se referindo ao Cristo manifesto, que é Jesus, porque seria uma pretensão ele tomar o lugar do Cristo, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele estava falando do Cristo interno, porque todos nós somos uma essência divina. Todos nós trazemos, segundo Joana de Ângeles, na mensagem O Teu Cristo, no livro Filho de Deus, nós somos um Cristo. Trazemos esse Cristo interior, que é a essência divina. E o grande compromisso da nossa vida é exercitar as virtudes para fazer com que esse Cristo brilhe. Jesus se referiu a isso quando ele disse: brilha a vossa luz, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Então o processo de desenvolvimento do Cristo interno, que nós vamos chegar um dia e dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive. O eu quem vive é o eu menor, os nossos movimentos egóicos, mas o Cristo interno, que faz o esforço para realizar o bem no limite das forças. Quando ele fala do mal, como você se referiu no versículo da epístola, o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, esse não faço. Por quê? Somos espíritos imperfeitos, em aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo se colocava nesse rol também. E ele fazia, durante os 30 anos de apostolado dele, ele fez o esforço de diminuir cada vez mais o mal e ampliar o bem. Nesse processo de fazer o Cristo viver. Já não sou eu, o eu que faz o mal, o eu que, por ignorância, age de forma equivocada, gradualmente trabalhando para desenvolver as virtudes em si mesmo. Vejamos que isso não é possível apenas para espíritos como o apóstolo Paulo, porque muitas vezes, ele fez isso porque Jesus apareceu para ele. Jesus aparece para nós todos os dias, por meio dos seus ensinamentos, por meio das orientações dos espíritos superiores, o tempo todo nos convidando. Tudo depende de uma decisão consciencial. Nesse aspecto, quando Jesus aparece para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, ele tomou uma decisão consciencial e, como espírito muito resoluto, decidido, ele nunca mais olhou para trás e foi a mesma pessoa. Então, não foi um processo mágico, foi um processo de trabalho de 30 anos para que ele chegasse nesse momento e dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então a essência divina se alargando por meio do exercício das virtudes. Então, quando nós criamos esse ambiente no centro espírita com essa riqueza de espiritualidade, de religiosidade, de vivência de virtudes cristãs, nós estamos realmente fazendo aquilo que é o Espiritismo. Tudo mais que se faz são coisas humanas, são questões humanas que estão sendo colocadas dentro do movimento como se fosse doutrina espírita. E aí corremos um risco.
um risco de transformar o movimento espírita como os outros movimentos cristãos do passado. Foram enxertados processos puramente humanos, distanciando as igrejas que diziam-se cristãs do próprio Cristo. No Centro Espírita nós temos um compromisso consciencial de fazer diferente, de aproximar cada vez mais o Centro Espírita do seu grande objetivo, que é o objetivo de servir a causa do Cristo, e a causa do Cristo é a transformação moral de todos os habitantes da Terra. Essa é a verdadeira causa. E a transformação moral só vai ser possível por meio do cumprimento das leis divinas e a prática das virtudes. Não há outra alternativa senão essa. É o que nós aprendemos nas questões 614 do Livro dos Espíritos, 619, 621, 621A, 625, que trata do Cristo, e 627. Essas questões abordam exatamente qual é o sentido profundo da doutrina espírita, não apenas para nós espíritas, mas para a humanidade inteira. Chamar a atenção para as leis divinas, para que nós possamos investigá-las, e o ambiente mais propício para isso é o Centro Espírita. Investigar essas leis para que nós possamos cumpri-las por meio das virtudes.